Meus amigos, e os palmeirenses já estão colocando o terror no time do Botafogo. A mídia já dá determinado aí o favoritismo para o time do Palmeiras. E o time do Palmeiras já começou humilhando o time do Botafogo só em lembrar que tem 3 Libertadores e o time do Botafogo não tem nada. A mídia já está repercutindo demais isso aí e muito mais. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou, quem são os favoritos, quais são os melhores jogadores, os jogadores mais favoritos para essa partida, quem está com a vantagem ou não está. Assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês nos ajudem a bater a marca de 5 mil inscritos. Se inscrevam no nosso canal, porque assim que sair uma notícia aqui do Verdão, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Palmeiras, o que tem aí do Palmeiras aí? O Palmeiras joga com o Botafogo hoje. O que a gente tem de ilustre aí do Palmeiras aí que eu esqueci? Vamos lá, qual é a visão que você tem, Souza, do Palmeiras contra o Botafogo, jogando o primeiro jogo no Rio de Janeiro, o Palmeiras que já saiu da Copa do Brasil, nessa crise pequena que se encontra, qualquer saída hoje da Libertadores, aí vai virar crise. É um confronto fundamental para as pretensões do Palmeiras no ano, né? Porque o Palmeiras vai querer depois desse confronto. É um jogo difícil, onde o Palmeiras tem encontrado não depois daquela virada, mas dificuldade de jogar contra o Botafogo. O Botafogo ganhou, né, do Palmeiras aqui os últimos jogos dentro de casa. Então o Palmeiras precisa ganhar bem, passar bem essa fase. Tem muita gente que não está jogando bem no Palmeiras para mim. Não estão fazendo gols. Caiu muito dos últimos 8, 10 jogos. Essa fase aí é uma fase... Eu sei disso, Cascão, por isso que eu estou te falando. É uma fase individual. É uma fase técnica. Coletiva também. E coletiva também. Melhorou. Coisa que o Palmeiras, nesse jogo contra o Flamengo, deu uma melhorada. Os dois jogos do Flamengo melhorou bastante. Mas se você pensar, quanto tempo Rafael Veiga, quanto tempo esses caras não fazem Gustavo gols. Gomes até. Gustavo Gomes, Murilo. Rafael Veloso. Olha lá, o Palmeiras tem jogadores já tem machucado muito. Inexpressivos. Não sei. Vamos lá, Flaco Lopes, 16 gols, é do caramba. Rafael Veiga, 11 gols, tá bom. Aí você tem o Rony que fica reserva e volta. Aí vem ali, ó, 7 gols que tem aí o Estevão, 3 gols só tem esse Lázaro e nenhum gol tem o Dudu. O Felipe Anderson não tem gol, o Zé Rafael não tá jogando a bola que jogava, o Rios voltou da Copa América, também não tá jogando bem. Chegou ainda. O que você pensa disso? Vocês três, por favor. Eu penso que o Abel já identificou os problemas que o Palmeiras tinha. Esses últimos jogos realmente foi uma situação complicada, principalmente, e não é coincidência, né? Depois da falta do Estevão, que, segundo indicam aí os treinamentos, a movimentação que teve de preparação, o Estevão deve reunir condições de jogar hoje à noite contra o Botafogo. Esse moleque, o tornozelo dele, hein, gente? Mas então é uma boa notícia. Agora, eu acredito também que o Abel vai montar um esquema parecido com o que nós estamos falando do Quem melhorou muito foi o Everton. O Everton tá jogando muito. E no Paulista foi mal. Que é normal, né? Mas é um indicativo ruim. Tá salvando o Palmeiras. Ruim. Qual é o indicativo? Isso, é indicativo péssimo. Ruim, é péssimo, porque o Everton A bola tá chegando mais. Tá chegando mais. Mas eu acho que ele vai armar o time também com 3 zagueiros, 3 jogadores no meio de campo e 2 jogadores de frente. E do outro lado, um Palmeiras de Abel Ferreira extremamente eficiente e produtivo como visitante, né? Com o Abel Ferreira no comando, o Palmeiras tem na Libertadores um total de 16 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas como visitante. Ou seja, Palmeiras é o chamado visitante indigesto e o Botafogo sabe disso para o jogo dessa noite. Apesar de uma linha de corte recente mais desfavorável, o Palmeiras, nos últimos 7 jogos como visitante, foram 4 derrotas e 3 empates. Se hoje não perder para o Botafogo, iguala a invencibilidade, a maior sequência de invencibilidade de 18 partidas pela competição sul-americana. E 2 personagens do jogo falaram sobre esse confronto. Tiquinho Soares, contando muito com o apoio da torcida do Botafogo essa noite do Nilton Santos, e o Rony, chamando a atenção para o fato do Palmeiras não poder vacilar no jogo de logo mais. Acho que a glória eterna é o sonho de uma conquista de um campeonato a nível mundialmente conhecido. Espero brevemente conhecer essa glória junto com meus companheiros e em busca desse tão sonhado título. Acho que todo mundo trata essa competição diferente por ser uma competição muito grande. Torcedores, jogadores, vê que é um ambiente muito forte que se cria.
E eu acho que tem tudo para ser uma grande Libertadores para o Botafogo. Em nenhum momento vacilar e em nenhum momento, né, baixar a guarda. Então eu acredito que esse vai ser o nosso intuito, de ir lá fazer um grande jogo, de buscar um grande resultado, de jogar como o Palmeiras joga e classificar, né? Classificar é o mais importante pra gente e focar porque a gente tem uma sequência grande aí e nesse jogo eu acredito que vai ser um grande espetáculo. O polêmico árbitro uruguaio Esteban Ostoichi é o escalado pela Conmebol para o jogo dessa noite aqui no Newton Santos. Na história dele em jogos do Palmeiras da Libertadores, um empate e uma vitória do Verdão. Na história dele em jogos do Botafogo pela Sul-Americana, ambos aqui no Newton Santos foram 2 vitórias do Botafogo em 2019. O nosso time está escalado. Se o Botafogo e Palmeiras só vão ser escalados momentos antes da bola rolar, o nosso está escalado há tempos, né? Fernando Nardini, Eugênio Leal, Zinho, Vinícius Nicoletti, Roberta Barroso e Renata Ruel. É um baita time para um baita jogo, hein, meus amigos? Pelo menos a expectativa é essa, não é, Rafa? Porque a gente está vendo aí, claro, o retrospecto recente dessas duas equipes. O número ali não é tão positivo, porque é só 27% de aproveitamento para um e para outro. Gols marcados do Botafogo até mais 9, né? Do Palmeiras apenas 3, só que o Botafogo sofreu mais gols, 11 contra 7. Só que, Mari Pereira, a expectativa me parece alta, porque recentemente os dois fizeram um belíssimo jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Será que vai ser no mesmo ritmo? Acho que sim. Acho que sim. Eu falei naquela partida depois como o Botafogo ele convida o Palmeiras a fazer esse jogo bom, né? Também, assim. Porque a gente já levou muita expectativa com Palmeiras e Flamengo, que às vezes não aconteceu. Na época com o Atlético Mineiro, que também às vezes não aconteceu. O Botafogo, ele convida, ele quase que obriga o adversário a ir para trocação. Senão ele realmente, no estilo de jogo dele, ele consegue ter êxito. Então eu estou na expectativa. Eu acho que vai ser um bom jogo, sim, ainda mais valendo pro Libertadores. Mas será que essa característica de ter 2 jogos, o medo, aquela coisa até meio inconsciente, Breila, de eu talvez não vou subir tanto, porque se eu der espaço, os caras... Enfim, eu não sei se isso vai mexer no estilo de jogo do Botafogo, nesse ímpeto, nessa coragem, ou se isso também pode mexer no estilo de jogo do Palmeiras, como estratégia. Então, eu vejo que o que pode influenciar mais a abordagem do jogo pelo Palmeiras é a lição que tirou do confronto contra o Flamengo. Ali negociou demais com a volta no Allianz, se apegou muito ao fato de ser mandante no jogo decisivo e pagou caro por aquela postura que foi realmente muito ultraconservadora, que o time ficou preso lá atrás e não agrediu o Flamengo. Hoje, no Newton Santos, eu vejo o Palmeiras em condição de fazer um bom jogo. Primeiro, pelo que fez no Maracanã, e aí já revertendo a postura que teve no duelo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, e até pela capacidade do Abel de estudar as fragilidades adversárias e observar o que tá acontecendo com o Botafogo. É um time que tem demonstrado uma imensa fragilidade defensiva nos últimos jogos, independentemente da formação. E aí perdeu o Damian Soares, que é um lateral experiente, que estava dando segurança pelo lado direito, vai com o Matteo Ponte, mais jovem ainda, em fase de consolidação. O Cuiabano, do lado esquerdo, é um lateral que sobe de maneira muito forte, mas na recomposição deixa a desejar. O Lucas Alter não tem sido um zagueiro seguro, o Bastos é o esteio hoje da defesa do Botafogo. Então, por essa instabilidade, essa inconstância defensiva do Botafogo, tem muitas brechas para o Palmeiras explorar na velocidade e na transição ofensiva. E até por ser um especialista nesse tipo de duelo tático, eu vejo que o Abel hoje tem bons caminhos para sair com um bom resultado do Newton Santos. Mas então, nesse sentido, ele é mais reativo? Não, pode ser reativo, mas com a mesma postura agressiva que demonstrou no Maracanã. Mostrando para o adversário que também vai atacar, que não vai ficar no Maracanã agora no Brasileiro, não no Maracanã da Copa do Brasil, né? Exato, foram porque ali, posturas opostas. Que a gente falou, foi uma sabotagem ao jogo, como foi do Flamengo no Allianz. E nas duas jogou de modo reativo, só que pelo Campeonato Brasileiro, ali o Palmeiras mostrou realmente argumento ofensivo, repertório, utilizando bem
os laterais. Então faltou isso naquele jogo da Copa do Brasil e eu acredito que o Abel não vai repetir essa postura no Nilton Santos. E o Arthur Jorge, ele pensa em poupar os jogadores na rodada agora, né, do Campeonato Brasileiro contra o Juventude, mas ele não tem uma entrega desses jogadores, né? Então ele precisa no segundo tempo recorrer a algumas peças para ele tentar minimizar os danos, não consegue sair com a vitória, nem um empate, né, na verdade sai derrotado, mas ele ainda pensa numa estratégia que poderia ter funcionado muito melhor para o jogo de agora. Ô, Rafa, e do lado do Botafogo, assim, o Breler coloca, assim, essa questão defensiva. Eu imagino que o nível também de concentração para esse jogo muda também a característica e pode dar um pouco mais de segurança pro Botafogo. Na parte ofensiva tá tudo certo? Mais ou menos, né? O Botafogo padece das questões de limitação quantitativa. Não tem todos os seus atacantes à disposição, né? E não vai ter por um bom tempo. Júnior Santos, que é o nome da Libertadores até aqui, até pelos números, é a principal ausência. O Eduardo é uma grande ausência. O Jefinho é uma grande ausência. Todos são jogadores que participam da metade para frente, né? São jogadores do setor ofensivo, de criação e de conclusão. E todos eles estão fora. Por outro lado, você tem o Thiago Almada já jogado, vai fazer a sua primeira partida de Libertadores. Savarino jogou uma parte do jogo contra o Juventude, mas começou no banco para ser preservado para o jogo de hoje, e Luiz Henrique nem jogou o fim de semana. Além do Tiquinho Soares que volta. Então você tem um Botafogo mais robusto, mais, digamos, bem servido do setor ofensivo, né? E isso traz uma boa expectativa. A gente está enaltecendo muito o jogo do Campeonato Brasileiro entre Botafogo e Palmeiras, aqui no Nilton Santos. O Botafogo venceu por 1-0 o gol do Tiquinho. Naquele jogo em especial, fizeram a diferença alguns desses jogadores que voltam hoje. Tiquinho Soares, Luiz Henrique, jogaram demais aquele jogo. Então isso traz uma grande expectativa para o Arthur Jorge e para a torcida do Botafogo, que tem tudo, inclusive, para quebrar o recorde da temporada essa noite aqui no Nilton Santos. O recorde é nesse jogo, foram 39.570 presentes e hoje podemos ter mais de 40 mil para o jogo entre Botafogo e Palmeiras pela Libertadores. Ofensivamente, há uma boa expectativa. E sobre a defesa, temos só que tomar cuidado com a questão estatística, porque ela pode estar contaminada por esse jogo contra o Juventude, em que o Botafogo mantém o sistema defensivo titular, mas se descompacta, porque sem os homens de meio campo e ataque titulares, você perde o ordenamento, perde a coletividade sem a bola. E estar bem defensivamente não é uma responsabilidade só da defesa, é do time todo, né? Exato, né? Porque acabou sofrendo muitos gols aí recentemente. Tem o número de gols do Palmeiras ali, mas também é um número que cai bastante por causa dos gols impedidos, que de fato, se estavam impedidos, não aconteceram, né? Mas é o Palmeiras também jogando assim sempre nesse limite, principalmente ali na figura do Rony, né? Claro, do próprio Flaco também, Mari. E sente muita falta do Estevão, né? É um jogador muito decisivo para o Palmeiras, que o Abel precisou de um tempo para encontrar, não um substituto, mas um esquema ali sem o Estevão, que realmente faz muita falta. E o Botafogo ainda contra o Bahia, o Breler falou do Cuiabano, ele não conseguindo equilibrar as ações ali ofensivas. Então, a gente via uma orientação para buscar o Cuiabano, porque é um jogador que impacta muito por esse lado também, né? E o lado do Palmeiras é o Estevão, acho que sente a falta dele. Essa resposta é médica, né? Mas vocês acham que... Isso que eu ia falar. Né, tem o próprio Felipe Anderson, né? Mas pensando no Estevão, que eu acho que o Estevão, ele desequilibra nesse tipo de jogo, né? Ele desequilibra e esse muito, tipo de jogo é muito pra ele também. Mas e aí? Pra ele. É claro que é isso, é uma resposta médica. Se ele tá bem ou se ele não está bem. Mas ele foi relacionado. É um jogador que, estando 70% bem, tem que jogar? Não vejo que há obrigatoriedade de sair jogando com o Estevão, mas é uma ótima opção para o segundo tempo, até para explorar esse lado esquerdo do Botafogo, e até o Arthur Jorge também precisa se precaver em relação a isso, entender que quando o Palmeiras talvez tiver o Estevão, colocar o Marçal ali, que é um lateral mais defensivo, para fechar os espaços. Até o Arthur Jorge já utilizou eventualmente o Marçal protegendo as costas do Cuiabano, aí dando liberdade para ele explorar o corredor pelo lado esquerdo, mas o Arthur Jorge também precisa estar muito ligado no que o Palmeiras pode fazer no Nilton Santos. Palmeiras, eu vejo hoje com boas possibilidades de sair, no mínimo, com gols do Nilton Santos, pelo que jogou no Maracanã, por essa instabilidade defensiva do Botafogo e até no aspecto da bola aérea, o Botafogo também tem deixado a desejar. Também tem dado brecha
do Palmeiras é O forte. Palmeiras utiliza muito bem, com zagueiros, nas bolas de escanteio e jogando com 3 defensores, ganha um a mais para ir disputar essa bola aérea quando tem a possibilidade ofensiva com o Veiga. Então, por tudo isso, eu vejo o Botafogo num momento não delicado pela necessidade de retomar a consistência defensiva num jogo contra um grande adversário que tem poderio, que tem repertório e ainda mais por essa pressão que envolve oitavas de final de Libertadores. O Marçal e o Barbosa foram muito bem, né, contra o Estevão, no 1-0 que o Botafogo ganhou. É Eles foram verdade. muito bem mesmo. Então, eu até consideraria o Marçal começar jogando dependendo do que vier do outro lado do Palmeiras. Se o Estevão inicia a partida ou não, porque ele deve ter, acho que como o Rafa falou, o Marcos Rocha, né, na lateral direita. Não sei também se é o Marcos Rocha, se é o Giai, né? Caio Paulista pelo lado esquerdo. O Caio Paulista tem jogado bem, hein, Breler? Tem surpreendido. Tem sido uma boa opção pelo lado esquerdo. Deu uma resposta finalmente. Esperava-se muito do Caio Paulista. E vejo que ele não precisa ser um craque ou o Piquerez do lado esquerdo. Mas ele precisa entregar algo parecido com o que o Cuiabano tem entregado no Botafogo. Que é a força no apoio, o cara que passa a ser uma opção interessante por ali. E como estava com baixa confiança... Quando entrava em campo, os jogadores do Palmeiras mal consideravam o Caio Paulista. Ele não era uma opção. Agora que voltou a jogar bem, a dar uma resposta, pode ser uma arma do Palmeiras também para explorar a juventude do Matheus Ponte do lado direito. Difícil substituir o Piquerez, né? Eu e a Mari Pereira, a gente tem uma frase, Rafa, que é assim, dito isso... A gente fez aqui, avaliou o Palmeiras, a gente falou sobre as possibilidades, não sei o que, do Botafogo. Dito isso, o Rafa ontem... O Rafa ontem falou assim, eu acho que o Botafogo sai com a vitória do Nilton Santos. Você segue com essa perspectiva, né? É o sentimento, porque eu acho que o Botafogo vai jogar de maneira concentrada o suficiente para tentar impor a sua metodologia. Por isso que eu acho que o Tiquinho Soares deve começar jogando. Imagino que o Arthur Jorge pense que o Abel vai repetir a estratégia que teve contra o Flamengo, estratégia, mas com uma postura também de capacidade de agressão, como foi no Campeonato Brasileiro. Sai daqui com empate, né? Imagino que o Abel vai fazer a mesma coisa hoje aqui no Nilton Santos. Então, partindo dessa lógica, até para poder contemplar a questão do mando de campo e sabendo que precisa ir para o Allianz com uma vantagem, eu acho que ele vai de Tiquinho, porque o melhor Botafogo é aquele que joga em função do seu centroavante, a chamada bola longa, o lançamento. O Tiquinho flutua, dá opção pelos lados, quebra essa bola, mantém a posse do campo de ataque, aí você tem 3 homens de velocidade próximos, dependendo de onde estiver setorizada a jogada, para que se desenvolva uma construção coletiva. Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino. É isso que o Botafogo vai tentar fazer. E aí, fazendo isso, precisa, evidentemente, transformar essa estratégia em eficiência. Então, numa lógica teórica, pode ser que quando o juiz apitar o início do jogo, tudo que eu estou falando aqui vire água. É que o Botafogo vai atacar mais, pelo menos no começo. Então eu acho que isso pode, como o Botafogo ataca e é eficiente atacando, eu acho que hoje vence o jogo. Eu não sei se consegue vencer o suficiente para poder administrar uma vantagem e voltar do Allianz com a vaga. O Palmeiras em casa é muito forte também. E está com um lastro de Libertadores maior que o Botafogo, né? Isso também tem um peso. E tem uma outra questão no meio-campo do Palmeiras, já que ele já tem os 3 zagueiros e o Marcos Rocha, e a condição física do Zé Rafael acho que não é a ideal, talvez ele tenha o Veiga ali, como ele já fez em outras partidas, quando o Palmeiras precisou assim, de mais força ofensiva, né? Ao lado do Aníbal, né? Uma das opções. E hoje não tem Richard também. Não tem, tá suspenso, né? Tchau, Rafa. Cumprindo suspensão. Porque na Libertadores tem essa história, né? De que você passou de fase e zera, mas ele tomou cartão na última partida, então no caso dele não zera. O Palmeiras chega com esperança, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo e agora aposta suas fichas principalmente na Libertadores e quer mostrar competência, voltar para São Paulo com aquele resultado interessante. Avante palestra. Avante palestra. No lar alviverde, alguns reparos foram necessários. Afinal, o time perdeu 3 das últimas 6 partidas. Um cenário, no mínimo, atípico. Bom, nossa equipe teve uma baixa, e eu acredito que essa baixa já está sendo resolvida, e a nossa equipe é uma equipe muito forte mentalmente. Os novos ares só chegaram no jogo de volta da Copa do Brasil contra o Flamengo, quando mesmo com a eliminação, o comportamento do time foi bom.
Um jogo muito bom, um jogo onde a equipe mostrou a sua identidade e mostrou mais uma vez que dentro de casa nós somos muito fortes, né? Até porque nós não deixamos o nosso adversário jogar dentro de casa. Assim como no confronto com a equipe carioca pelo Brasileirão, longe de casa. Os ajustes surtiram efeito. Agora, a confirmação da mudança precisa vir justamente na competição que o clube mais ama. Libertadores é uma competição muito, muito disputada, né? Onde a competição, o nome já se diz tudo, né? Onde muitas equipes querem estar, né? E eu acredito que esse jogo não vai ser diferente, como foi os últimos jogos da Libertadores nosso. Um jogo com certeza vai ser difícil, né? Onde nós temos um repertório muito bom. Além do repertório, reforços para ajudar o Verdão no primeiro duelo das oitavas contra o Botafogo. Entre eles, Estevão, recuperado de entorse no tornozelo. Zé Rafael e Felipe Anderson também viajaram com o elenco para o Rio de Janeiro. Outros atletas como Dudu, Mike e Richard Rios são desfalques. No caso do colombiano, porque vai cumprir suspensão. Qual o time ideal, então, para representar a Casa Palestrina? É olhar para o nosso elenco, ver os jogadores que temos disponíveis, que estão em melhor forma física e mental, e escolher os melhores a cada jogo. Uma provável escalação tem o Everton no gol, 3 zagueiros, Gomes, Murilo e Vitor Reis, Marcos Rocha, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Veiga e Caio Paulista, Rony e Flaco Lopes. Além do otimismo pelo desempenho contra o Flamengo, o retorno de jogadores importantes, que tal contar com uma pitadinha de sorte? Alguns torcedores espalharam sal grosso na frente da Academia de Futebol do Verdão. Energias negativas na Libertadores? Nem pensar. Os erros que nós cometemos lá atrás não cometemos nesse jogo aí, porque é um jogo importantíssimo, né? Porque se trata de uma grande competição onde todos querem ganhar. Toda casa tem fotos espalhados, registros de memórias. Contra a equipe carioca, o Verdão coleciona boas e más. Por causa desse episódio em que a Leila teve seu rosto pregado em um boneco enforcado, a presidente do Verdão não estará no estádio Newton Santos hoje, mesmo tendo viajado com a delegação. Sua relação com o dirigente adversário John Textor também pesou na decisão. Que até esse tipo de comportamento seja afastado do futebol sul-americano. E para o Verdão hoje, casa organizada e boa sorte. Palmeiras, tradicionalmente com o Abel Ferreira, gosta de jogar dentro e fora de casa, sempre com ímpeto, vai para cima dos seus adversários, passou por uma leve turbulência e agora parece ter reencontrado o rumo da equipe. Será que isso passa pela escolha por 3 zagueiros, mudar o sistema tático dele? Eu acho que passa um pouquinho sim, Loirão. O Abel tem esse conhecimento e ele muda constantemente não só os jogadores, as peças, né, mas o sistema tático. O Palmeiras tem funcionado bem também com 3 zagueiros, porque você consegue dar um pouquinho mais de liberdade para os alas, você consegue dar um pouquinho mais de liberdade para o Veiga, que deve ser titular. A gente falou aqui um pouquinho dessa possível volta do Estevão. Se ele estiver realmente bem, Loirão, tem que jogar. Começar jogando, porque eu acho que é um jogador importantíssimo, vive um grande momento, e num jogo como esse, que você precisa ter equilíbrio, mas você precisa buscar o gol, você tem um jogador com a qualidade do Estevão, com confiança, pode acabar fazendo a diferença. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? E no vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Palmeiras, né? O Palmeiras que vai enfrentar hoje, lá no Rio de Janeiro, para enfrentar o time do Botafogo no Newton Santos, né? O Palmeiras que, querendo ou não, essa partida do Palmeiras é favorito, pelo elenco, pelo futebol que vem jogando. Notícia boa, segundo informações, né, do Vene Casagrande, algumas informações da mídia, o Estevão está pronto para jogar hoje contra o time do Botafogo. Então, se os caras tinham alguma esperança, depois dessa notícia, eles começaram a ficar um pouco mais preocupados, porque o Palmeiras ele já é bem competitivo, ele já é muito forte. E mais ainda com o Estevão jogando, fica um pouco mais complicado. Mas você pode falar, o Estevão estava machucado. Só que não foi tantos dias, né? Não foi meses. Então, ele não perdeu ali o ritmo de jogo. Acredito que ele não perdeu o ritmo de jogo, né? E a posição que ele joga
né? Não exige aquele esforço máximo, ele não é um lateral que exige tanto tá no ataque como na defesa, ele ali tá mais tranquilo, né? Ele não perde o futebol. O futebol do cara é sensacional, ele não vai perder por conta disso. Então, o Palmeiras, ele é franco favorito para esse confronto. Já está sendo favorito nas mídias sociais, né? Já está começando a repercutir aí. Uma foto que vazou aí, o jogador do Palmeiras mostrando o PEC, né? Da Libertadores, com a taça da Libertadores e 3 conquistas, enquanto o time do Botafogo tem uma foto do cara mostrando só, né, o símbolo da competição como participante. Então aí já está mostrando que o Palmeiras já está começando a amassar o time do Botafogo já antes mesmo de começar a partida, né? Mas hoje eu acredito muito bem, né, num bom confronto, num bom jogo aí entre as ambas equipes, né? Tem que se mostrar uma rivalidade muito grande, principalmente nas diretorias, nos bastidores, né? Isso aí tem repercutido demais. Então acho que vai ser um bom jogo, né? Na minha opinião vai ser um bom jogo, né? Hoje eu acredito numa vitória do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem o seu favoritismo, né? E o Palmeiras tem que fazer um bom resultado hoje também, né? Segurar um resultado bom, né? Um resultado legal para o jogo de hoje. Por quê? Porque hoje tem o jogo da ida, né? No domingo o Palmeiras tem um clássico contra o São Paulo, tá? No domingo o Palmeiras tem um clássico contra o São Paulo e na outra quarta, né, já tem um jogo da volta também no Allianz Parque para essa partida. Então tá aí, né, os confrontos do Palmeiras, o Palmeiras que vai enfrentar aí o time do Botafogo e depois enfrenta um clássico contra o São Paulo. E lembrando, briga direta, tá? Hoje o Palmeiras tem 38 pontos, né? E o São Paulo tem também 38 pontos, tá? Apenas no saldo de gols, então nos gols sofridos. Então o Palmeiras hoje é quarto colocado do Campeonato Brasileiro e o São Paulo é o quinto. Então tem que fazer um bom resultado hoje para jogar bem contra o São Paulo, vencer e se distanciar ainda mais. E no jogo da volta passar de vez por cima do time do Textor, né? E aí? Mas quero que vocês falem hoje o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje contra o Botafogo. Qual o seu palpite, né, para o jogo de hoje no Newton Santos? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!